que nós precisamos estudar, revisar, fazer questão, revisar de novo, estudar, para conseguir fixar aquele conteúdo, né? E se a gente não tem essa motivação diária, a gente não vai conseguir. E muitas pessoas, às vezes, esperam a motivação que venham de outras pessoas. Que venha do marido, que venha do pai, da mãe, mas às vezes a pessoa ela precisa se automotivar também. Exatamente. Né? E assim, o que eu fazia, né? Quando no primeiro concurso que eu passei, eu bati uma foto do lugar que eu queria, né? Ou de algumas coisas. Às vezes a gente tem que estar todo dia olhando para aquilo e se motivando diariamente. Nossa, Júnior, eu fiz isso. O quadro dos sonhos. É verdade. Isso é importante, porque se você vai olhar para os demais ali, ninguém está importando muito com a tua rotina, né? Sim. Então a gente tem que abdicar de muitas coisas, de ir na academia às vezes, Isso. de sair final de semana, aquela bebidinha e tal, sabe? A gente tem, porque o tempo passa e ele vai passar. E se a gente não parar aquele momento, e não é muito tempo, Sim. assim, ó, eu digo assim, 6 meses bem focado para nossa área da enfermagem, tá perfeito. Tá perfeito Tu mesmo. tá dentro, sabe? Claro que a gente tem que ter um direcionamento, assim, um estudo. Não é somente pegar um monte de... Porque assim, a nossa área da enfermagem, ela é muito ampla. Muito ampla. Então, eu faço um mapeamento da banca, que eu digo, mas é um mapeamento, um estudo para mim saber, porque dependendo do local, por exemplo, eu vou épocas do ano, lá no sul do país, que é onde eu venho, tem épocas de dengue, épocas de doenças infecciosas, é para setor público, então eu vou trabalhar um pouquinho mais na coletiva, é um setor privado, é um EBSER, alguma coisa, eu vou trabalhar algo mais hospitalar. Sim. É estratégico, né, Júnior? É você organizar seu estudo para justamente, porque daí daquele conteúdo você vai montar um conteúdo menor e focar no que precisa. Entende? Esse é o grande lance do mapear a banca que eu falo, né? Que eu ensino para os alunos como mapear a banca. É essa a ideia de você fazer estratégia. Não só disso, e também porque assim, ó, as bancas, elas se comportam regional da mesma forma. Sim. E a banca em si, ela se comporta... Se você pegar as provas, exatamente. 10 provas, Isso. até a forma deles montarem os textos, né? tu vai ver o texto. Igual. O texto geralmente é nesse comprimento, vai ver que todas as provas são do mesmo comprimento, sabe? Então, nossa, é incrível. Isso é genial. Júnior, muito interessante você falar isso. Quando eu fui fazer o concurso da EBSER e foi a primeira vez que a gente pegou CESP na saúde. Foi o concurso da EBSER a nível nacional, foi a EBSER nacional. Eu fiz aqui para São Carlos. Foi a primeira vez que ela pegou saúde. Então, antes ela sempre pegava direito, enfim. Como eu não conhecia a banca, eu já conhecia outras bancas da saúde, FGV, Sousandrade, que tem muito na região norte e nordeste. Eu falei, eu vou estudar a CESP. Só que não tinha questões da saúde. O que é que eu fiz? Eu comecei a estudar o que o pessoal falava do direito. Olha isso. Como eles respondiam a questão, quem foi aprovada, o que fez para ser aprovado. Eu passei 1 mês estudando a banca de CESP com base no comentário dos alunos do direito. E aí eu montei uma estratégia para mim. E eu fui aprovada em primeiro lugar na prova. E aí depois da prova de título, eu entreguei meus documentos e fiquei em segundo. Mas na prova eu fiquei em primeiro lugar para qualidade e segurança do paciente, com base no estudo da banca. Então, assim, pessoal, é muito importante estudar a banca, estudar o conteúdo e fazer exatamente isso que você ensina nos seus cursos, Júnior. Perfeito, perfeito. Você faz tipo um paradoxo. Você perde um tempo para ganhar tempo. Isso. Sabe? Então, você vai perder aquele tempo inicial fazendo uma estratégia, porque daí você vai estudar, vai reduzir o teu estudo e vai ser mais direcionado. Do que você pegar um monte de conteúdo, porque assim, ó, muita gente vem para mim falando assim, tem conteúdo para técnico, tem conteúdo para enfermeiro, as bancas não querem saber. Não quer saber disso. As bancas, eu nem sei quem é que faz. Às vezes, assim, eu vejo umas questões, porque às vezes eu faço os recursos, sabe? Alguns alunos pedem, a gente tem um trabalho de fazer os recursos para eles. Às vezes eu digo, não tem como entrar. Mas quando tem bancas tão ruins, tem bancas tão ruins, que assim,
mesmo. Eu falo assim, não, tá ganho isso aqui. Tá ganho, porque nós vamos fundamentar numa maneira que nós vamos derrubar eles, porque eles não se preocupam com isso, entende? E quando eu falei para técnico, para enfermeiro, eles não querem saber. Eles colocam questões difíceis que nem enfermeiro responde para Para técnico. técnico. Eu já E vi muito vice-versa. Então, os alunos que vão ali, eles perguntam, tem para técnico? Eu falei assim, não, meu conteúdo é da enfermagem. isso. O técnico tem que saber o que o enfermeiro faz, o enfermeiro, principalmente, tem que saber tudo que o técnico faz. Perfeito. Então, a pessoa tem que estudar. Só que, claro, a gente faz aquele direcionamento que reduz, entende? Sim. Então é isso. E resolver questões, né, que é maravilhoso. Nossa, eu O adoro. cérebro faz aquele feeling de pegar treino. de treino. Isso é muito importante. Sim.